Bom dia, quarto ano! Tudo bom com vocês? Então vamos nós para a nossa última aula do módulo 2, a aula referente ao capítulo 6, tá? Relações entre os seres vivos. Hoje a gente fecha o último capítulo, tá? E depois desses exercícios eu já vou publicar mais à frente uma nova versão, né? Um novo olhar, né, sobre as doenças, né, que eu preparei um capítulo específico para a gente poder explorar sobre isso, tá bom? Então vamos fazer esse nosso último capítulo para a gente fechar o nosso conteúdo. Então, ó, na primeira página a gente vê ali, ó, um tubarão se alimentando, não é? Então a gente vai ver conceitos como cadeia alimentar e a importância para o meio ambiente que isso tem. Então, ó, relações alimentares entre os seres vivos. Então, nessa imagem, a gente vê que os seres vivos, se vocês observarem aqui olhando para baixo, eles têm uma relação específica entre si. E quando eu digo seres vivos, são todos os seres, tá? Desde os seres vivos chamados plantas, porque tem muita gente que acha que não, mas planta é ser vivo, tá? Apesar de não se locomover como os animais, as plantas são seres vivos, então são compostos por células, tecidos, então tem toda uma importância, tá, no ambiente, principalmente para nós, né, os seres humanos. Então aqui, ó, nesse esquema tá mostrando, ó, o número 1, capim, que é um ser produtor. Por que é um ser produtor? Porque as plantas fazem fotossíntese. Lembra da fotossíntese que a gente explicou, que a gente entendeu lá no capítulo passado das plantas? A fotossíntese é aquele processo químico que as plantas fazem para produzir o seu alimento, né, que é o açúcar que ela produz. E com isso, tem animais que se alimentam dessas plantas, né? Então, as plantas são consideradas os seres produtores da cadeia alimentar. A número 2 tá aqui, ó, a preazinha, que é um animal que está se alimentando do capim. Ele é considerado o consumidor, né? No caso aqui, ele é o consumidor primário. Por quê? Porque ele está se alimentando da plantinha, que é o ser produtor. Tem a sussuarana, que está aqui espreitando a preazinha, coitadinha, ela vai ser, né? Vai ser alimento da sussuarana já já. A sussuarana vai se alimentar dela, então ela também é um ser consumidor, só que ela é carnívoro. A preazinha, como ela se alimenta de plantinhas, ela é considerada um ser herbívoro, tá? E aqui a gente vai ver as bactérias e os fungos, que a gente conheceu lá atrás no capítulo de seres microscópicos. As bactérias e os fungos são seres que a gente chama de decompositores. Por quê? Porque eles se alimentam de seres vivos que já morreram. Eles decompõem a matéria orgânica, liberando aqueles nutrientes para onde? Para o solo, para que as plantinhas possam se desenvolver, tá? Nessa próxima página, ó, aí vem mostrando o capim, que é o ser produtor, tá? Que é o vegetal. A preazinha, que é o consumidor, que é herbívoro. A sussuarana, que é também consumidor, mas é carnívoro. E as bactérias e os fungos, que são os decompositores. Aqui vem mostrando a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, gente, ela é sempre mostrada através dessas setas. E é sempre, ó, da esquerda para a direita. Por que é sempre assim? Porque, ó, o capim é o alimento da preá. A preá é o alimento da sussuarana. A sussuarana, por sua vez, quando vier a morrer, vai ser o alimento dos seres decompositores. Na verdade, todos esses seres vivos aqui serão o alimento dos seres decompositores. E aqui vem, ó, consumidor primário é a preazinha. Por quê? Porque ela se alimenta do produtor. E a sussuarana é o consumidor secundário, porque ela se alimenta da preazinha. Animais onívoros, que se alimentam tanto de animais quanto de plantas, tá? São chamados onívoros. E aqui vem mostrando uma representação de uma cadeia alimentar, que é a cadeia que a gente viu ali, ó, tá vendo, ó? Tá vendo essas setas que todas estão apontando aqui para as bactérias e para os fungos? Significa que quando os vegetais ou a preá ou qualquer outro animal vier a morrer, ele vai ser alimento
dos seres decompositores, tá? Por isso que as setinhas estão para cá. Aí vem falando do fluxo de energia, o sol, né? Por que o sol é tão importante, a luz solar? Porque as plantas só fazem fotossíntese por causa da presença de luz solar, não é? E aqui vem falando da teia. A teia alimentar, gente, é todas as cadeias alimentares juntas. Observa aqui, ó, tá vendo esse monte de seta? Porque tem um monte de cadeias alimentares aqui. Tem a Sussuarana capreá e o gramadinho, tem o veado campeiro, tem o gafanhoto, tem um monte de seres vivos aqui juntos, e essas cadeias todas juntas a gente chama de teia, tá? É a integração das cadeias alimentares formando a teia alimentar. E aí a gente entra na parte do capítulo falando do desequilíbrio das cadeias alimentares, principalmente por ações que o ser humano pode fazer, como desmatamento, a introdução de espécies exóticas, ou seja, trazer espécies que não são daquele habitat e aí introduzir no habitat, e aí acaba desequilibrando as cadeias alimentares que tem ali. E, por último, vem falando das relações ecológicas. Relações ecológicas são relações que os seres vivos mantêm entre eles. Essas relações podem ser benéficas ou não, tá? Então, ó, sociedade é a primeira relação. Então, a relação em sociedade indica que aqueles animais, normalmente da mesma espécie, eles trabalham para obter um objetivo em comum, para proteger a colmeia, e normalmente tem, no caso da sociedade das abelhas, tem a abelha rainha, né? E tem as operárias. Então, ó, abelhas trabalhando para a produção de mel, cuidado das larvas em desenvolvimento. Tem as relações que a gente chama de competição. Competição, como o nome já está dizendo, que as espécies competem, ou seja, uma está brigando por alguma coisa, ou está brigando por alimento, ou está brigando por espaço, ou está brigando por alguma fêmea, né, que está interessada ali, que tem os parceiros para os relacionamentos entre os animais. Então, a competição ocorre por motivos diferentes e de uma maneira geral, acaba sempre ocasionando na morte de um deles, né? A predação, que é um tipo de competição, só que para se alimentar. A predação faz parte principalmente daquele conceito de cadeia alimentar que a gente já viu antes, né? Então, a predação é quando um animal ele vai buscar o seu alimento, né? Ele é o predador. E aquele que servirá de alimento é o que a gente chama de presa, tá? Então, tem aqui, ó, os exemplos. O leão se alimentando, a sua presa quando foi morta. No caso aqui do panda, que ele é herbívoro, né? Então, está se alimentando de bambu. O parasitismo. Gente, parasitismo é quando uma espécie vive dentro do corpo da outra, se alimentando de nutrientes ou outras coisas. No caso, a gente vai ver aqui o piolho, né? Mas prejudica o outro animal. Um exemplo aqui é o piolinho. Piolinho na cabecinha das crianças, ou piolinho em outros animais, macacos, enfim, acaba se alimentando de sangue daquele outro animal e prejudica aquele outro animal. Existem verminoses, né, vermes, que vivem dentro do nosso corpo, podem viver dentro do nosso corpo se a gente se contaminar, não é? E acabam causando doenças sérias, graves, né? São exemplos de parasitismo. E vai ter também o inquilinismo, tá? Ou seja, espécies chamadas inquilinas, assim como tem as casas de aluguel e quando aluga aquela casa, aluga para um inquilino, né, que vai morar ali durante um tempo, é a mesma coisa das espécies inquilinas. As bromélias, por exemplo, que vivem nos troncos das árvores, ou as orquídeas, vivem ali sem causar mal algum, né? Então, os inquilinos, o inquilinismo não causa danos para a espécie que está abrigando aquela outra, tá? E essa parte do texto aqui, ó, vem aquele exemplo legal falando das relações, né, entre os seres vivos, da cadeia alimentar, das partes que compõem a cadeia alimentar, como resumo que o livro dá para vocês. Vocês vão fazer essas páginas de dever de casa, tá? E na próxima aula eu corrijo tudo com vocês, tá bom? Grande beijo para todos, fiquem com Deus, estudem bastante. Qualquer dúvida pode mandar pelo meu zap ou pela plataforma e a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Beijão!